programação para toda a família. Diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Bom dia a todos vocês que estão assistindo a Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Meu nome é Marli e estamos aqui com mais uma programação da manhã de domingo. Está no ar o Japão Show. Então, Cidade Ativa Goran no Minasama, Ohayou gozaimasu. Japão Show プレゼンターのマリです。今日も日本の番組を皆様に生放送でお届けしたいと思います。それではここより皆様どうぞご覧になってください。今日もよろしくお願いいたします。Bem, no especial de hoje nós vamos apresentar o dia especial do origami, o World Origami Day, que é celebrado no dia 11 de novembro. Sim, e o Shichigo-san, que é celebrado no dia 15 de novembro. E vamos falar também de turismo, que é o Novembro no Japão. O que é que o novembro traz de bom para o Japão, né? E também vamos começar a mostrar aos poucos as iluminações de inverno que ocorrem a todo ano, né? Com temas diferentes e trazendo também maravilhas, muitas surpresas, né? Mostrando vários temas, uma produção genial, né? Que é feita no Japão, tá? E também já com as iluminações de inverno, já começam a entrada, né, os preparativos para o Natal e também as festas do fim de ano. Tá ok, pessoal? Então, fiquem de olho. Então, それでは皆様、早速、今日の番組を始めたいと思います。はい。では、今日の特集です。世界折り紙の日、World Origami Day。こちら2019年度の世界の折り紙の日、こちらが11月の11日に言われます。それと七五三です。11月の15日にこちら開催されます。そして観光スポットとしては11月のその日本で周辺のそのいろんな、素晴らしい紅葉であったり、でも11月と言いまして、そろそろ12月に入る頃で、それと冬の季節が間もなくやってくるところを皆様にちょっとずつ紹介したいと思います。それと今日の特集はですね、いろんな素敵なその場所から、日本全国のいろんなそのメインで観光スポットであったりそういったところ1箇所とか2箇所ずつ皆様に少しずつお届けしたいと思いますので、それでウィンターイルミネーション、今年2019年から2020年度のイルミネーションを皆様に紹介したいと思います。それではどうぞご覧になってくださいませ。Sim, diretora, vamos começar? Tudo bem. Vamos começar falando das festividades que serão realizadas no mês de novembro, tá ok? Dia 11 de novembro é realizada o Dia Mundial do Origami, que é o World Origami Day. Né? Não sei se vocês já ouviram falar desse Dia Mundial, né? Que é celebrada não só no Japão, mas também em outros países do mundo, né? Nos Estados Unidos, em Portugal também. Então é um dia realmente muito interessante, né? Muito esperada pelos origamistas do mundo todo, tá bom? Então, nesse dia 11 de novembro, que é o dia do origami no Japão, é comemorado também em outros países, né?
Bom, só que tem uma diferença. No Japão é celebrado no dia 11 de novembro. Agora, já nos Estados Unidos, por exemplo, esse dia começa no dia 24 de outubro e encerrando no dia 11 de novembro, em homenagem ao aniversário de Lilian Oppenheimer. Ela foi a fundadora do primeiro grupo de origami nos Estados Unidos, né? Datada de 1898 a 1992. Então, ela foi a pioneira em divulgar o origami, a cultura japonesa nos Estados Unidos. Tá bom? Esses que vocês estão vendo é o tsuru, seria o gro, né? Origami, tsuru no origami. É um pássaro muito famoso, né? Que quando nós falamos de origami, esse tsuru, ele está sempre presente, né? Tá bom, pessoal. Então, bom, no Japão, né? Essa data foi escolhida pela associação, pelo Nippon Origami Association, que é o NOA, o NOA, por considerarem o Dia da Esperança e também da Paz Mundial. E também o maior símbolo da paz que representa no Dia Mundial do Origami é exatamente o gro, é o tsuru, né? E quando que se iniciou? Então a história diz o seguinte, fala também da Sadako, é uma menina de 12 anos, que ela infelizmente foi vítima da Segunda Guerra Mundial. Bom, que tornou o origami, um gro, como símbolo da paz mundial. O gro seria o tsuru, né? Então, o tsuru ele representa também tanto como símbolo da paz, e também o tsuru está sempre presente nas principais celebrações, né, ao longo do ano, tá bom? Que mais tarde, que aos poucos nós vamos mostrar a vocês, tá bom? Então, o tsuru ele foi escolhido como o símbolo da paz, né? Justamente por causa da Sadako, dessa garota de 12 anos, que ela foi, infelizmente, a vítima, né, da Segunda Guerra Mundial. Então, no começo tem uma história assim, meio triste, né? Um pouco triste devido a esse acontecimento que realmente marcou a história do Japão, né? A Segunda Guerra Mundial. Então, ok? Então, bom, vamos continuando a explicar por que é esse dia. Então, a Sadako, ela conseguiu, né, fazer 646 gros, 646 tsurus na época, né? Isso pouco antes dela falecer. E também ela com uma grande esperança de pedir um desejo de cura. Então ela tinha muita esperança de se curar cada vez que ela fazia um tsuru, um origami de tsuru, né? E também, justamente, há uma lenda, né? Tem uma lenda que diz que quem faz 1000 tsurus tem direito, né? O tsurus em origami, tá bom? Tem direito a um desejo concedido pelos deuses. Os seus amigos, eles completaram, né, os 100 tsurus, criando mais 354 para completar os 1000 tsurus. Então, durante esse evento, né, durante esse dia, muitos eventos são realizados, criando os origamis feitos por muitos fãs de origamis, né, os origamistas de todas as partes do mundo, né? Eles criam o melhor do melhor, usam muita criatividade também, um jogo assim, de cores, né, de papéis. Então, é uma atividade muito bem esperada, muito bem querida, né? Muito artística também, né? Então, o origami, além de ser uma ferramenta de entretenimento, traz também os benefícios criativos e educativos que para todas as pessoas de todas as idades, né? E crianças principalmente, que ajuda também no desenvolvimento cognitivo e psicomotor, onde se aprende brincando. Então, além de ele ser muito divertido, então tem essa parte que traz muito benefícios, né, para as crianças e também para os idosos, né, que eles trabalham com as pontas dos dedos e também com o cérebro. Então, além de ser um evento realmente muito bom, divertido, é uma coisa assim que traz benefícios, muito bom para a saúde também, né, pessoal? Então, aos origamistas aqui do Brasil, então não esqueça, esse dia, o dia 11 de novembro, é o dia Mundial do Origami, né? Então,
para aqueles que têm assim, curiosidade, né? De curiosidade, tem interesse em criar tsuru, então façam também vocês, né? Tentem criar 1000 tsurus, né? Os 100 tsurus, como se diz no Japão. E quem sabe, né? Vocês vão pensando em pedido e tal, e fazem o tsuru, os 1000 tsurus. Quem sabe, né? Quem sabe não. Com certeza, algum desejo, um pedido será realizado. Tá bom, pessoal? Gambatte, né? Gambatte kudasai. Tá ok? それでは今日の特集は世界世界折り紙の日から皆様にお伝えしたいと思います。それでは11月11日、こちらは日本の世界折り紙の日で、他の世界でもその同じ日に祝われております。ただし米国アメリカではちょっと違いまして、でそうですね、アメリカではその最初の折り紙グループの作者であるリリアン・オッペンハイマーさんがこちら1898年から1992年にの間に、そのアメリカで、こちらの折り紙の文化をアメリカの方に持っていかれたそうです。でアメリカではちょっと事情が変わっておりまして、その折り紙の日っていうその期間を10月の24日から開催して、で11月11日まで世界折り紙の日と呼ばれている日まで開催されます。はい。それで日本ではこの日付は日本折り紙協会 NOA によって選ばれました。こちらはなぜならそうですね、その理由としてはそれを希望と世界平和の日だと考えているからです。こちらはちょっと遡ってですね、その平和の最大のシンボルは12歳の女性がおりまして、でその12歳の女性ですね、こちらはその第二次世界、大戦争の犠牲者でもありました。で折り紙を世界平和の象徴として成長させた貞子によるその成長、によるそのためにその11月の11日が選ばれたそうです。で彼女はその第二次戦争のその被害者でもあって、病気にやがてかかってしまい、その影響でですね、被爆であったり病気にかかってしまい、でその病気で戦っていた期間はその鶴を折っていたそうです、折り紙で。ただし彼女のその生涯をその生涯にその幕を閉めるまでには約646番のその鶴を作ることができて、それでもその希望を持って治療を求めていました。どうかその完治できるように、その些細なその願いを持って、日々その鶴を折りながら過ごしていたそうです。でやがて彼女はその命を去ってしまい、でその友人たちからその残りのその1000個のその鶴を完成するまでにはその数を完成するまでにはその糊のその鶴を全部作られたそうです。でやがてその1000羽のその鶴を完成させたそうです。はい。そういう背景がありまして、この11月11日が選ばれたそうです。はい。それとですね、その日に多くのイベントが開催されます。日本とその世界ですね、アメリカであったり、他にもいろんな国があるんですが、でこちらはその世界中の折り紙ストというか、その折り紙ファンの皆様に彼らのその腕前を披露してもらって、ご自慢のその鶴を折って、でそれを披露されるそうです。でそちらその折り紙はエンターテインメントツールである、ことに加えて、あらゆるその年齢層に愛されております。かつも
う一つのただエンターテインメントだけではなくて、もう一つそのメリットとしては、まずはその教育ですね、文化であったり文化を思いながら、あとはその教育的なメリットが持たされます。で、子どもたちだったら、子どもたちでは、ね、遊ぶことで学ぶことができ、であとその認知であると精神運動の発達にも役立てるそうです。で、ただしその子どもたちだけではなく、ちょっと頭とその指先の動きであったりで、ちょっと年齢とか年配の方たちにはとてもね、いい運動になったりすると思います。だからとてもね、楽しくて嬉しい、楽しいで教育になる、いろんないいことがあるその日でもあります。それで皆様もぜひね、千鶴で皆様も千番のその鶴を追ってみませんか。もしかしてすごくね、何か願い事が叶うかもしれないですよね。皆様どうぞ挑戦してみてください。あとで私たちこちらのセダジア千葉の方ね、ジャパンショーの方に何か情報を教えて何かコメントを寄せていただければ幸いです。はい、ありがとうございます。Bom, diretora, vamos para o próximo então? Ah, sim, mas antes, pessoal, olha, vamos ver mais um patrocinador aqui da Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Confiram o vídeo da RB Marketing Político. É o planejamento e estratégia. Sim, é a construção de rede de aliados, mapeamento de problemas municipais, pesquisa eleitoral, oratória e também perfis. É um estudo de perfis de redes sociais, pessoal. E a todos os interessados na RB Marketing, no marketing político, falando sobre aprendendo sobre o planejamento e estratégia da campanha eleitoral, entre em contato aqui com a Cidade Ativa Online, tá ok? Com o telefone que é o 11 99903 8834. Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas: pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Moema, materiais para construção, na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Aqui na Casa Elegância Imóveis, o melhor custo-benefício. Vem! Sim, bom, continuando com o nosso especial de hoje, vamos falar agora da celebração das crianças. Bom, vocês devem estar pensando agora, né? Mas celebração das crianças? Poxa, a Marli já falou do Dia das Crianças nas outras edições.
Isso aí, pessoal, deixa eu explicar. No Japão, a celebração das crianças, ele é realizada 3 vezes no ano, pessoal. Olha que legal, né? Aliás, as crianças merecem ser celebradas todos os dias do ano, né? Que é a esperança, é o amor, é aquela coisa fofa, né? É o futuro da gente, né? Tá, ok? Então, olha, celebração das crianças. Nós vamos falar da celebração, tá? Então, no Japão, tem 3 celebrações para as crianças, que é o Hinamatsuri, que ele é celebrado no dia 3 de março, né? E o Kodomo no Hi, que é o 5 de maio, e o Shichigo-san, agora, que vai ser realizada em 15 de novembro, tá bom? Bom, o que é o Shichigo-san? O Shichigo-san é uma cerimônia para crianças realizada, que é realizada em todos os anos, no dia 15 de novembro, né? Nesse dia, os pais que possuem os filhos de 5 e filhos e filhas com 3 anos, os filhos com 5 anos, as filhas com 7 anos de idade, eles levam-nos ao templo para orarem pela saúde e felicidade. Bom, a história da Shichigo-san. Essa história começa na era Heian, quando a nobreza orava pela saúde e a felicidade dos seus filhos e de acordo com a etapa do crescimento das crianças. Os rituais, diversos rituais eram realizados nesse dia. Bom, dentro do ritual tem a Kamitoki, tem o Hakamagi e o Obitoki. Então eu vou explicar. A Kamatoki é um ritual para meninos, tanto para os meninos e para as meninas que completam 3 anos, né? Eles usam um adorno na cabeça. Assim, cada coisa tem um sentido. No Hakamagi, são para os meninos que completam 5 anos de idade. Eles vestiam o hakama, que era uma peça parecida com um culote, sobre o kimono. Sim, e o obitoki, para as meninas que completariam 7 anos, essas já começavam a usar um obi, que seria uma faixa, né, uma parte de vestimenta de um traje japonês, que acompanha o kimono, que é aquela faixa. Né? É uma cinta usada sobre o kimono, que era substituída pelos barbantes. Porque as crianças, elas não usavam o obi quando eram as crianças, era mais assim, uma faixa, um tipo de um cordão, né, um barbante, tá? Para prender o kimono, né? Então, deixa eu explicar. O fato curioso também, que no Japão, os pais, eles costumavam registrar o nascimento dos filhos, né? Somente depois de 3 ou 5 anos, após o seu nascimento. E o número 7, o 7º ano, também considerado uma idade que correspondia à transição do infantil para o juvenil. O Shichigo-san, que antes era celebrado em suas residências até meados da era de Edo, que é datada de 1603 a 1867, passou a ser celebrado em templos. Este originou-se no Shichigo-san de tempos atuais. Então, isso que vocês estão vendo agora é uma cerimônia que é realizada, né, num templo shintoísta, né? Tem um mestre que ele ora, tipo assim, acho que tem uma sessão que é feita uma purificação também desejando, né, orando também, desejando um crescimento saudável, para a saúde, né, para que elas possam crescer, para que possam atingir a fase adulta, sãos e salvos, né? Tanto assim na parte assim de um crescimento assim saudável também, um crescimento saudável também, que eles possam ter um futuro muito bom, né? Quando atingirem a maioridade, a idade mais adulta, né? Então nesse dia 15 também, no dia 15 de novembro, também é realizada a festa de Shimotsuki, na qual as pessoas homenageiam o espírito dos antepassados, respeitando-os como deuses. Sim, no Japão, desde a antiguidade, as pessoas acreditavam que os anos em que atingiam as idades representariam a transição das fases de crescimento, que, dependendo do número também, isso atrairia o azar, né? Portanto, elas procuravam proteções nos templos, E essa época também era uma época em que a taxa de mortalidade infantil era realmente muito alta.
né? Então, isso que vocês estão vendo agora é um modelo, né, de uma menina que ela então, as meninas vestem um kimono, geralmente vermelho e rosa, né? É um vestido assim muito bonito para de meninas que gostam dessas cores, né? Com desenhos, estampas assim de flores, às vezes é alguma coisa geométrica, mas geralmente são estampas florais. Então, tem o obi. Então, quando elas atingem essa idade, elas fazem um coque, que é o kamiage, né? Para tudo ter um sentido. Por quê? Porque antes de ela celebrar o Shichigo-san, então, era assim, eles raspavam o cabelo. Mas essa fase de elas prenderem o cabelo, assim, é permitido que depois que elas atingiam os 3 anos, 7 anos, era permitido que elas fizessem crescer o cabelo, né? Mas antes eram totalmente raspadas. Então, as meninas, quando atingem os 7 anos, elas já começam a usar obi, usam enfeites assim de cabelo, fazem um coque também, né? Então, é uma data muito esperada pelas meninas, né? Principalmente para aquelas vaidosas, né? Tá bom. Então, isso aqui é um casal, né? A menina vestido o kimono, né? E o menino, como vocês estão vendo, esse é o traje tradicional do Shichigo-san, quando eles atingem a idade de 3 e 5 anos. Possivelmente deve ser na idade dos 5 anos, né? Então, como eu acabei de falar, porque eles raspavam o cabelo? Justamente por causa disso, né? Seria a transição do infantil para o juvenil, né? E os meninos, eles começavam a crescer, a crescer o cabelo, porque justo quando chegava na época dos 5 anos, eles eram apresentados para os donos feudais, os samurais. Então, era como se fosse, como nós conhecemos, uma festa de debutante, né? Mas em estilo japonês, assim, naquelas épocas assim dos samurais, na época do Edo também, mas assim na antiguidade, né? Então, o Shichigo-san também começou a mudar, houve muitas mudanças também durante essa época, até chegar aos dias de hoje, né? Então, hoje, nos tempos de hoje, nós podemos notar algumas diferenças assim de designs, estamparias assim nos kimonos, nos enfeites também, né? Mas assim para frente eu gostaria, nas próximas edições, eu gostaria de falar sobre o especial, falando sobre o fashion, a moda, né? A moda japonesa, fashion, acho que todo mundo tem curiosidade, tantas mulheres também, os vaidosos, para as vaidosas e os vaidosos, tá bom, pessoal? Então vai ficar essa promessa para vocês, tá? Bem, no dia 15 de novembro, realizada também, como eu falei, né, seria essa festa do Shimotsuki, né, na qual as pessoas homenageiam o espírito dos antepassados, tá bom? Então, dia 15 de novembro, além de termos o Shichigo-san, então, tem a festividade, né, que é a festa do Shimotsuki, tá? Bem, e também, no Japão, desde a antiguidade, as pessoas acreditavam que os números teriam muito sentido, né? Dependendo dos números, eles poderiam atrair o azar, tanto quanto a sorte, né? Então, nesse dia, após a Era Meiji, então teve a época da Era do Edo, foi para a época dos samurais, Edos, e depois, quando chegou na Era Eiji, na Era Meiji, que é datada de 1868 a 1912, houve uma outra mudança também. A cerimônia, ela se tornou uma coisa mais popular, né? Ao alcance das pessoas comuns, né? Não somente uma coisa assim, um evento que pertencia à camada aristocrática do antigo Japão, né? E em tempos atuais, nos templos, os visitantes, eles dão para as crianças, né? Tipo de um amuleto, que é o mamori, né? Um amuleto assim de proteção, né? E também eles compram e presenteiam as crianças com chitoseame, um tipo de um guloseima, né? É um doce em forma de graveto, vermelho e branco, né? Conhecido como bala da longevidade devido ao seu formato, ele parece mais um bastão. Então,
Para o japonês, esse formato, um bastão, né, algo longo assim, também significa, tem um outro sentido, que é a longevidade, né? Então, toda a cor também seria o kohaku, o vermelho e o branco, né? Que traz a felicidade, prosperidade, e também tem esse formato, né, que é o longo, que é da longevidade, né? E também, esse doce, por que ele é famoso? Tem um fato curioso também. Esse doce, né, antes tinha um desenho de um Kintaro, não sei se vocês já ouviram falar. O Kintaro, ele é um personagem histórico da era de Edo, né? Bom, para quem já conhece o Kintaro, né, é um personagem, tudo bem, mas o Kintaro, deixa eu explicar. Era um menininho, gordinho, muito fofinho, saudável, muito forte. Então, o Kintaro, ele acabou se tornando o símbolo, né, de um garoto, de uma criança assim, forte e saudável, né? E também representa tem um significado assim de sorte, o Kintaro. E também e esse doce, né, que no começo ele era encontrado assim em templos, agora eles são encontrados também em supermercados, qualquer loja, qualquer lugar, né? Ele é encontrado, mas é conhecido como chitose-ame. Mas por que o chitose? O chitose significa bala dos 1000 anos, né? Então, especificando, na ida ao templo, as crianças recebiam esses amuletos, né, que é o mamori, e uma sacolinha com doce tradicional, que é o chitose-ame, né, em japonês. Se explica, é uma bala dos 1000 anos. Ele tem um formato de um tubo, né, de um bastãozinho, e também as cores, o vermelho e o branco, ele traz a felicidade e a prosperidade. E também um fato curioso, né, nas sacolinhas, nos pacotes também tem um desenho, né, deixa eu explicar. Bom, diretora, tem a imagem lá do chitose-ame? Deixa eu mostrar para o pessoal. Ó, pessoal, vocês estão vendo? Esse é o chitose-ame, né? Bom, se vocês prestarem atenção, olha, no meio está escrito chitose-ame. Em japonês é o 100 anos, ame, né? Que literalmente é bala dos 100 anos. Na parte de cima tem essa parte azulada, né? É o mar, né? Tem os surus, que são aqueles pássaros da sorte, que é o grou, né? Significa prosperidade. Depois tem essas flores, são as pessegueiras. Elas representam a paz também, a delicadeza, prosperidade, né? Felicidade. No meio, logo embaixo, vocês podem ver uma tartaruga. A tartaruga significa também, é um símbolo de longevidade e muita sorte. Embaixo vocês estão vendo o desenho da montanha Fuji e também o mar, né? O mar significa a pureza. E também, acho que não está aparecendo, mas tem um casal escondido, né? Um casal de velhinhos que eles estão escondidos. Esse casal de velhinhos significa longevidade, né? Então, é tudo que se deseja, uma sorte, uma vida saudável, né? Até chegarem aos 100 anos. Tá bom? E então, e outra coisa, essa parte esverdeada que vocês estão vendo significa o pinho, né? E esse pinho, ele significa também, ele mostra prosperidade. Por que o pinho? O pinho, ele nunca altera a sua cor verde. Vocês podem notar que qualquer desenho, assim, na arte japonesa, quando tem o pinho, né, o Matsunoki, vocês podem ver que o pinho está sempre com a mesma cor. Isso. Então, que simboliza a prosperidade. O bambu, ele significa modéstia, inocência e sempre cresce reto em direção ao céu, né? E a flor do pessegueiro também, além da prosperidade, está relacionado à felicidade, né? Então, aquele casal de velhinhos, né? É que eu estou repetindo tudo, tá? Significa longevidade, tá bom? E também os pais, eles presenteiam as crianças com essas balas, né? Desejando o crescimento saudável dos seus filhos. E as crianças, né? A família, além de visitarem o templo, as pessoas costumam também festejar esse dia
com sequirã, que é um arroz vermelho cozido com feijão e um pouco de gergelim. Ah, então esse aqui é um outro exemplo, né? De um pacote de um chitosame. Acho que esse aqui está mais nítido para vocês, né? É que eu tinha preparado duas fotos. Esse aqui está mais nítido. Então, a parte de cima, no topo, tem um símbolo também que é da sorte. O que está escrito em japonês é o kotobuki, que significa felicidade, né? Felicidade. Embaixo tem o sol nascente, tem o tsuru, o grow, que significa sorte, prosperidade. E no meio está escrito chitosame, 100 anos, o 1000 anos, bala de 1000 anos, né? Embaixo também, esse sim, tem o casal de velhinhos, né, pessoal? Então, aqui eles estão aparecendo, né? É um casal de velhinhos que representa a longevidade. Embaixo está o mar, né, que significa a pureza. Tá bom, pessoal? Bom, diretor, vamos para o próximo, então? それでは皆様、今日の特集ですね。子どものお祝いとして、日本では子ども向けのその3つのお祝いが1年間に開催されます、祝われます。3月3日、こちらはひな祭り。5月5日、子どもの日。そして今月ですね、もう11月に入りましたので、11月15日、こちら七五三。はい、七五三が祝われます。ではその七五三についてですが、毎年11月15日に行われる子どもの、式典です。子どもが3歳、5歳、7歳の、年を迎えるときに、でその3歳と5歳のお子さんを持つその家庭親さんはそうですね、健康と幸福を祈って彼らを寺院に連れて行きます。はい、で七五三の歴史は平安時代に遡って平安時代に始まり、でそうですね、最初の貴族だけの中で祝われたそのものでしたね。その貴族たちはその子どもたちの健康と幸福を祈ってでその式を行っておりました。子どもの成長段階に応じていくつかの儀式が行われておりました。3歳の男の子と娘さんで、こちらのその儀式ですね。こちらとで男の子が息子さんが5歳を迎えた時はその、袴着に袴着を着せられます。そして女の子が7歳を迎えた時にこちらは帯解きですね。でこの時にこちらその女の子は初めてその帯を身にまといます。はい、そういう背景であったり、そういうその儀式が含まれたその七五三お祭りだそうです。で当時その興味深いことがありまして、この事実ですね。当時はそのちょっと不思議というか興味深いその事実がありまして、で親が出産後3年と5年の後にその3年と5年後のみその子どもたちのその出生届を出しに行くわけですね。でその7歳というその年齢になると、女性の場合、その少女の方へのその、子どもから少女の方っていうかね、その7歳のその7歳になった時に7歳になった時にその最初のその帯を身にまとったりとか、一つの節目とも思われてそういうふうに考えておられたそうです。でかつてその江戸時代中期にこちらは江戸時代と申して1603年から1867年の間をその江戸時代と、申しますが、でこちらのその時代にですね、その中期までにもともとはその自宅で行われていた七五三その式だったんですね。で、現在の七五三に由来する寺院で祝われておりました。でまたその11月15日に下
下月っていう祭りも開催されるそうです。でそのお祭りにはその人々が先祖の魂を尊敬することで、その先祖を神様そうですね、神様として尊敬するそのお祭りだそうです。日本では古くから人々は年齢に達したその年が成長段階からの意向を表し、不運をもたらす起こしたりする恐れがあると信じていたため、保護無事に成長ができるようその願いを込めて寺院を訪れていたそうです。でその当時はその昔なんですが、大変その、乳児死がその死亡率が高かったその時代でもあったそうです。でそちらその明治時代1868年から1912年以降、式典はその人気をとても人気で、一般のその方たちも同じように祝うことができたそうです。で現在ではその寺院のその訪問者、またその訪問者たちはその赤と白の小枝のその形をした千歳飴、千年飴というものを購入して、でその千年飴とそのお守り、そちらを購入して子どもたちにあげるそうです。その千歳飴っていうお菓子なんですが、ちょっと長い棒のような形から、中寿飴とかそのそうですね、中寿飴として知られております。その千歳飴にはもう一つの意味がありまして、その江戸時代の歴史的な Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadias, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A Hora do Sucesso. E meu amor é imensidão. Já pra falar de amor. Olá pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher. Let me say hi do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. O meu vizinho tomou até tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome.
chega ao mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o bar... Obrigado, que Deus abençoe. TV